2 minutos na tela, Ricardo Frota, para discorrer sobre essas transações na ordem de 19,5 milhões de reais. A gente sabe de forma oficial que o ex-presidente Bolsonaro, quando o filho dele, o Eduardo, foi aos Estados Unidos, fez uma transferência de 2 milhões, né, que corresponde a mais de 10% desse montante. Você acha que há indícios aí de corrupção, de malversação do dinheiro público, esquema fraudulento, ou é necessário um pouco mais de cautela para fazer uma análise fática sobre a fragmentação desses mais de 1.500 transferências, né, em quase 4, 5 anos? Parece normal, né? A diferença é que Bolsonaro ele mandou esses 2 milhões do dinheiro de Pix que ele recebeu do povo brasileiro. Isso daí foi comprovado. Agora, me admiro de alguns... Cara, é difícil a gente discutir com gente tapada. Tem gente que coloca uma venda nos olhos, tem gente aqui que manda mensagem defendendo. Não, a esquerda não tem nada a ver com isso. E o filho do Lula é o quê? É direita? De direita ele não é. Ele é da esquerda. Quem estava recebendo propina todo mês de 300 mil reais não era ninguém da direita, não. Era o filho do Lula, o filho do presidente, que vocês defendem aqui, dizendo que não tem nada de corrupção no governo do PT. A Polícia Federal está investigando. É óbvio que ela está investigando. A Polícia Federal, eu já disse, repito, é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. Ela não está a serviço do governo do PT, ela não está a serviço do Lula, ela está a serviço do povo brasileiro. É a Polícia Judiciária, é a polícia que investiga. E se está sendo investigado é porque existem indícios suficientes de que houve a prática criminosa e de que há autoria, indícios de autoria. Pronto! Agora, por que o PT estava querendo blindar o Lulinha? Não, ele não merece ser investigado, ele não merece ter a quebra de sigilo nas suas contas, do telefone, telemática, enfim, não merece. Tadinho, vamos deixar ele quietinho, porque a esquerda votou contra a quebra do sigilo do Lulinha. Ué, se ele não deve nada, se a esquerda não pratica nenhum tipo de crime, por qual razão que a gente quer blindar ele? Por qual razão que não se quer que ele seja investigado? Ah, é só porque ele estava enganando os velhinhos? Só porque estava roubando dinheiro de quem ganha um salário mínimo e tenta sobreviver porque não vive? A realidade do país, uma pessoa que ganha um salário mínimo, um idoso que ganha uma aposentadoria de um salário mínimo, ele não vive, ele sobrevive. Então a gente tem que ter essa consciência e parar de defender coisa errada. Se está errado, não importa se é do governo A, B, se é esquerda, se é direita. A gente tem que vir aqui e ter hombridade, honestidade para falar que errou. E errou muito. Ainda tem muita coisa aí que vai ser exposta aí na mídia. Se a Rede Globo, que é o puxadinho do PT, não aguentou, ia ficar muito feia para ela proteger. Já está colocando isso aí à tona, então pode ter certeza que tem muito mais coisa aí debaixo desse tapete. Romualdo Conjuí, 2 minutos para ti também. Foi encontrada alguma transferência nesse primeiro momento, na quebra de sigilo bancário do filho do presidente Lula, do Banco Master, dos supostos 300 mil reais? Houve alguma pessoa delatando mesmo na CPMI? Qual é a tua análise? Né, poderá aqui com a fala do Ricardo, né? Quem pensa nesse sentido aí é tapado? Tem que gritar. A direita tem que gritar, tem que gritar, tem que gritar. Quando se quebra sigilo bancário, minha gente, não é uma conta que pega, não. Ele pega o CPF do camarada, tudo que ele tiver, em tudo que é banco, o sigilo bancário vai lá dentro, né? A autorização de quebra de sigilo bancário. Mas por que vocês não queriam que quebrasse? Não, só responde isso aí. Posso falar, Ricardo? Não, só quer saber por que vocês eram contra. Eu posso falar, Ricardo? Já que é algo que tem que ser investigado. Se acalme, Ricardo. Não, só responde pro pessoal aí por que tu é contra. Menos. Mas por que a esquerda era contra? Menos, Rivotril. Tu consegue responder isso? Menos, Rivotril. Para não parecer que tu tá se acovardando da pergunta? Rivotril, menos. Tu consegue responder? Para não parecer que tu tá se acovardando. Rivotril, tu consegue responder essa pergunta? Menos, Ricardo. Por que vocês eram contra que ele fosse investigado? Ricardo, responde aí para nós. Ricardo, menos. Já? Bom, Rivotril. Vai responder? Calmou, Rivotril. Mas vai responder? Rivotril, calmou. Tá vendo? Quando não tem argumento, fica atrapalhando e foge
e foge da pergunta. Ricardo, quem tá Se tu me atrapalhando é perguntasse, você, eu ia Ricardo. responder. Ricardo, Agora calma. eu te faço uma pergunta Eu posso num falar, debate Samuel, eu para posso falar, esclarecer Samuel. para o povo a opinião, a posição de vocês. Ricardo, e tu não tem coragem. Rivotril, Que Ricardo. isso? Vai lá, Produção, por gentileza aí. Volta aqui a câmera aqui. Rivotril, volta, por favor, meu tempo. Só um minutinho aqui, Ramon. Zero tempo aqui do Ramon Cudi. Aí, Ramon, se quiser, desses 2 minutos, responder o Ricardo, não responder, fique à vontade. 2 minutos na tela. Eu sei. Vou voltar para você, mas dizer para você. Quando é quebrado o sigilo bancário de alguém, o judiciário ou o legislativo, no caso que quebra, ele tem acesso a todos os dados bancários do sujeito. Não é que quebrou o sigilo de uma conta. Não, quebrou o sigilo de tudo. Se tem investimento, se não tem, poupança, conta num banco, conta no outro, tudo. Porque todos esses dados eles estão hoje dentro do sistema bancário e que para acessar, minha gente, é muito fácil. É relativamente fácil para quem tem as chaves de acesso. Quebraram o sigilo bancário do Fábio Luiz, dizendo que ele recebia R$300 mil todo mês do Careca, do INSS. E eu vou afirmar para você aqui uma coisa. A quebra do sigilo bancário do Fábio Luiz, que todo mundo teve acesso, provou uma coisa. Quem afirma que o Lulinha recebia R$300 mil por mês do Careca, do INSS, é mentiroso. E quem mentia e continua afirmando é mentiroso cara de pau. Exatamente isso. Quem afirma que o Lulinha recebia 300 mil de mesada do Careca do INSS é mentiroso e cara de pau, porque justamente a quebra do sigilo bancário demonstrou que não existe nenhum registro de transferência do Careca para o Lulinha em todas as contas dele. O que há ali é movimentação de fundo de investimento, e isso está todo detalhado hoje. Por que não se queria a quebra do sigilo bancário do Lulinha? Exatamente para não expor o rapaz a esse tipo de gente sem caráter, né, que pega a movimentação dele, olha, tem erro. Não tem. Até agora, não tem um movimento de R$300 mil do Careca, do INSS para o Lulinha. Aí os imbecis têm que gritar. Tem que provocar, que não sei o que fraude. Não, o que eles queriam com a quebra do sigilo bancário do Lulinha era aprovar o reiterado repasse de R$300 mil por mês do Careca para o Lulinha. E a quebra do sigilo bancário mostrou que não tem isso. O que sobra agora é só a dor de cotovelo, a inveja, a má-fé e a mentira. Professor Alexandre Porto, 2 minutos para o senhor discorrer. Houve encontro, né, choque ali de alguma transação do Careca, do INSS, do Vacaro, para a conta, né, para as contas, né, do Lulinha, ou foi atingido o objeto aí principal, ou você acha que foi um tiro que, né, ele escapou, ele quase que como o Neo, né, do filme Matrix, né, no último segundo pegou o raspão. Samuel, antes de entrar no assunto, vou mandar um abraço para o Hudson Santos, que está nos vendo. Não é aqui de Rondônia, mas vem para cá de vez em quando. Ele labuta também na região. O trabalho dele tem uma unidade de serviço aqui, ele nos prestigia sempre que pode. Olha, com relação aí, eu disse aqui em outra oportunidade que estive, que só fosse muito ingênuo para receber 300 mil na conta dele, caso seja verdade essa hipótese aí que ele recebe 300 mil. Não seria na conta dele, com certeza. Isso foi, né, mais para tirar essa dúvida e ponto. Agora, preste atenção numa moça chamada Roberta Lusinger, eu não sei dizer sobre o nome dela, que ela já está gritando, olha, se eu cair, eu não vou cair sozinho. Por isso que eu disse, Banco Master tem muita coisa para ser apurada. Tinha um rapaz, acho que é o J. Bernardo, falando e tal. Calma, meu garoto, calma, você é advogado, você sabe que ainda tem muita coisa, muitos passos pela frente. E, Ricardo, eu já disse aqui, você não estava no programa, enquanto a direita bate cabeça, a esquerda é inteligente, é estratégica. E por que o Bolsonaro está nessa? Porque o Bolsonaro foi contra o sistema. Dá uma olhadinha o que diz a Eliana, que foi, acho que ainda é, não sei, do CNJ, que fala por que fizeram isso com o Bolsonaro, porque ele tentou bater de frente com o STF. Afinal de contas, quem tem amigos tem tudo. Lembra o Fachin, a generosidade que ele teve há 5 anos atrás? Então, se ele não fosse o amigo do beneficiário, ele não faria isso.
Então, a gente, às vezes, tem que ter a estratégia e abrir a cabeça, independente de gostar ou não, porque uma coisa é você não ser de esquerda, outra coisa é você dizer que o PT não tem estratégia. Tem, são inteligentes. E quando a direita está batendo cabeça para ver quem vai e quem deixa de ir, a esquerda está cuidando das suas estratégias para ganhar a eleição em outubro. Então, vamos ter cuidado e a gente tem que ter humildade para reconhecer a inteligência do adversário. O fato curioso é que o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, né, que ficava com as senhas, né, dos tokens do Bolsonaro, foi, né, trazido aí a verdade que o Daniel Vaccaro era amigo muito próximo e reiterou várias vezes, né, o encontro. O Ciro Nogueira e o Antônio Nogueira, que aliás, ambos apoiam o governo atual. Exatamente. Não, e que oposição. Agora oposição, mas apoiava. Há pouco tempo atrás apoiava. Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Mas apoiou o Lula. Inclusive está dizendo que vai apoiar o Lula agora de novo, na eleição. Não, ele está pedindo a benção porque ele está lascado no Piauí. Ele não se elege no Piauí. Pediu a benção por quê? Porque vai apoiar o Lula. Pediu a benção porque Lula vai ser eleito presidente. É por isso que ele foi pedir a benção. Porque só pede a benção do cara que é o cara, entendeu? Mas assim, na época do negócio lá, da liquidação do Banco Mágico, ele era o chefe de gabinete do Lula, né, do Bolsonaro. Né? Ele era chefe de gabinete. Não, a liquidação do Banco Máximo foi agora. Quando mudou o nome de Banco de Máxima para Banco Máximo. Isso. Na época do Banco Máximo, quem era o chefe de gabinete do Bolsonaro, da Casa Civil? Se não falha a memória, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, isso. Que depois apoiou. O Ciro Nogueira, o Antônio Reis são do famoso Centrão. Isso. É os ratos de navio. Quem tiver no governo, eles apoiam. Não interessa a esquerda ou direita. A ideologia deles é o poder. E olha como é engraçado. O Flávio Bolsonaro queria o Ciro Nogueira de vice, né? Ele falou, né? Queria. Agora acho que não quer mais, não. Ricardo, 30 segundos aí, rapidinho, para a gente chamar o comercial. Não sei se vocês lembram daquele caso de Adel Vieira, de ter encontrado num apartamento 51 milhões. É isso mesmo. O que o juiz está falando aqui? Não, na transação do sigilo bancário, não encontraram essa transação. Pelo amor de Deus, como é que você está fazendo esquema de corrupção? Tu vai passar isso para o banco? Como é que tu vai justificar? É para isso que eles enterram dinheiro. É para isso que eles investem em outros países. É para isso que eles usam laranja. É para poder justificar esse dinheiro. Aí o juiz, não encontraram nada, mas tem uma testemunha que falou com muita propriedade. Tá lá na investigação. Ele falou o seguinte, tá aí, o Lulinha recebia do careca do INSS 300 mil reais todo mês de propina. Mas o Cugi não passou pelo banco. E todos esses escândalos que a gente viu ao longo da história do Brasil, de dinheiro escondido, dinheiro na cueca, dinheiro na bolsa, dinheiro em parede falsa, Obrigado, isso não existe não, Cujuí. Obrigado, Ricardo. Então por isso que eu te falo, né? Fizeram a quebra do sigilo bancário e não foi encontrado. Né? Eu acho que não foi uma coisa muito boa. Agora, lógico que tem, né? Esse negócio de manipular dinheiro em espécie, mas tem que apresentar o dinheiro também, né? Falar. Ramon, fica 30 segundos, por gentileza. Ricardo, tem testemunha que diz que você tem um processo que envolve criança e usaram isso na eleição contra você. Então você sabe como é irresponsável jogar as palavras no ar. E a gente sabe que não tem nada a ver aquilo que foi dito na eleição contra você, que o processo era a respeito de briga de condomínio, né? Mas da forma como foi dito, parecia que você tinha algum processo que ligava você a algum tipo de abuso de criança, entendeu? Você que já sofreu esse tipo de coisa precisa ter responsabilidade na hora que diz, né? Porque depois que você diz que você insinua, né, que você vem a público trazer essa moralidade toda, né, até para você desmentir isso, mesmo você sendo inocente, tem um preço. O que se pede, Ricardo, é responsabilidade. No caso do Lulinha, a afirmação categórica de vocês para quebrar o sigilo bancário do Lulinha é que ele recebia 300 mil por mês. E ficou provado, ele não recebeu nada do careca do INSS. Porto, 30 segundos também. Olha, aquilo que eu disse anteriormente, vou ratificar agora. Eu não esperava que tivesse alguma coisa na conta dele de ilícito. Certamente, se assim o recebeu, as investigações não acabaram ainda, é de outra forma. E tem uma moça lá, Roberta, acho que é a Roberta Lussinger, que está meio apavorada. Se ela cair, diz que não vai cair sozinha. Então, é por aí. Vamos aguardar, né? Enquanto não houver uma decisão final, todos são inocentes. Até agora, hipoteticamente, é o suposto, como a moda agora falar, né? Alguns casos a gente sabe que o sujeito está errado, é vagabundo, cometeu um crime, mas é suposto. Então, nesse caso, tem muita investigação, tem muita água para correr embaixo dessa ponte. A recém está começando. Deu uma esquentadinha agora com o seu Mendonça. Vamos ver se segue nessa linha aí, porque tem gente tentando atrapalhar. Quer falar, Ricardo? Só para concluir, 1.531
transações em um ano, em 2025. Não foi ano, não, cara. Foi nos últimos 5 anos. Tá, que seja, mas ó, Não, porque muda assim, 19,5 né? milhões repassados do presidente Lula para o Lulinha. Não, eu recebi 600 mil hoje, na minha seja, conta, mas não é meu, não. É uma de média. novo, de novo. Fazendo uma média aritmética, 306 transações por ano. Pois é, muita coisa. Não, não é. Aí, peraí, volta para cá. Aí é que está a irresponsabilidade. Se você vai na minha conta bancária e essas transações não é de entrada de dinheiro, minha gente, é transação de pagamento de conta. Se eu pegar as transações que eu faço ano a ano, de pagar boleto, de pagar aqui, de baixar da mais de poupança, 500 por dá mês, muito por mais. mês. É por isso que eu digo, Ricardo, você está sendo irresponsável levantando ilações quando você já sofreu ilações irresponsáveis contra seu nome. A gente precisa ter responsabilidade eu, no debate. Ricardo. É a matéria. Não, é sua ilação, matéria. não, Ricardo. É você, Eu estou discutindo a matéria. Não, é você vir a público Eu aqui estou dizer... discutindo a matéria. Não, Ricardo. Você eu estou vem a discutindo público que a dizer Polícia que é Federal regular. está falando. Não, você vem dizer aqui Eu estou não, falando o que está na Rede Globo sendo noticiado todos os dias, o que está na Jovem Pan sendo noticiado todos os dias. Aqui, você está eu estou replicando e mostrando que é possível. Eu não afirmei categoricamente que eu falei, olha, é possível. Você agora regou. Você agora regou. É possível que a testemunha esteja falando a verdade? Arregou. É possível. Arregou. Porque é possível que a testemunha está falando a verdade ou não? Arregou, Ricardo. Não, só me responde. É possível que a testemunha esteja falando a verdade? É possível Por qual fazer razão que tu está colocando a testemunha como mentirosa? Agora você Por qual razão? Produção, volta em mim aqui. Ó. Corta o microfone do Ramon e do Ricardo. Não deixa a gente falar, esse que é o problema. Contou. Gente, a gente não pode ter essa hipocrisia aqui. Todo mundo aqui faz 2, 3, 4, 5 transações bancárias todo dia. Abasteceu o carro, uma transação bancária, pagou o boleto da conta da Energisa, que acabou de anunciar aqui conosco, é outra transação, mandou um Pix para o filho de R$100. Isso é uma tolice. É uma tolice sem precedente. O fato é, essas 1.500 transações em 5 anos dá 300 e pouco. Se você... Só um minutinho aqui, pessoal. No ano, isso, no ano. 306 só, por ano. Se a pessoa fizer uma única transação por dia... Por mês dá 25. Por mês, 25 transações, daria 300 no final do mês. Quantas vezes tu paga no Pix? É 25 por mês, em média. Então, vamos lá. 25 transações todo mês, daria 300 no ano, 1.500 em 5 anos. Então, por isso que eu falei, 306 no ano. Gente, vamos ser honestos. Nós 4 aqui, todo mundo aqui fez mais de 1.500 transações nos últimos 5 anos. Tu não fez? Faz, todo mundo faz. O que está em análise aqui é o seguinte: fizer a quebra do sigilo do Lulinha, vai descobrir se ele tinha recebido os 300 mil do Careca. Não encontrado. Aí encontrar lá 800 e poucos mil do Lula, que deu 270, outro 500. Mas a matéria está falando registrada em 2025. A gente tem que ter clareza. A gente tem que ter clareza. A matéria fala ali que é os repasses que foram registrados em 2025. Ricardo, não está falando dos últimos 4 anos, é o seguinte, ó. Não, eu estou vendo a matéria aí, Samuel. Agora, o que a gente não pode é colocar em xeque a testemunha errada. Só um minutinho. A testemunha não presta, porque falou que ele recebia. O que presta é o Lulinha. Ele vai ter que chamar o comercial aqui. Gente, é o seguinte, só um minutinho, Ramon. Samuel, tu vai comentar agora? Não, tu me questionava que eu comentava. Não, calma. Aí agora tá comentando. Calma, Ricardo. Peraí, não. Ricardo. Não, peraí. Ricardo. Eu quero comentar. Ricardo, tu já corta o microfone atrapalha. do Ricardo. Cortou já. Pelo amor de Deus, não. Tá cortado. Não. Vamos lá. Olha aqui o seguinte. Como eu tô como mediador... Tá vendo como é que é ruim? Como eu tô como mediador... Tá vendo como é que é ruim ficar questionando os outros quando quer dar alguma opinião? Ou comenta ou apresenta. Tu me questionava que eu tentava dar pitaco. Aí agora tá fazendo pior. Ricardo, calma. Não. Vamos lá, gente. Ó, como eu tô como mediador, e foi um equívoco da Rema TV, e o Ricardo foi induzido a crer que foi em 2025, eu estou afirmando para vocês, foi um equívoco meu, que estou apresentando o programa, que deveria ter lido a nota de rodapé. Ponto, Ricardo, é isso que a gente tem que fazer. Não é que eu estou debatendo contigo, eu estou dizendo para ti, com muita clareza, que houve um equívoco. Não houve mais de 1.500 transações em 2025. A matéria ali, no rodapé, está equivocada. O erro foi meu. Eu vou assumir o erro. Eu errei, porque eu estou apresentando e deveria ter pedido para corrigir. Não estou debatendo contigo, só que eu estou explicando um fato. E aí tu quer negar um fato. Aí, quando tu é corrigido, não, se eu estiver equivocado, tu pode vir aqui me corrigir. Pesquisa aí à vontade. 30 segundos, professor Porto. O aspecto da conta corrente dele, esse sigilo que foi liberado agora... Das contas. Não é uma conta, são de todas as contas que ele tem. Pois é, que seja das contas. Não tem nada. Agora, vamos com calma que a investigação não terminou ainda. E, claro, enquanto houver a investigação, seja ele, tanto ele quanto as outras pessoas citadas que estão aí aparecendo na mídia, são todos inocentes. Então, vamos com calma.
Lá no final a gente vai ver o que é o que não é. Agora, para mim, não surpreende isso. Se existe de fato os 300 mil, não estaria todo mês na conta, depositado lá pelo careca do INSS? Claro que não. Não Exatamente, é isso que eu estou falando. Não, pera, precisa de outra coisa. O movimento de 19 milhões na conta dele, não existe uma transação que tenha sido apontada de ilegal. É bom que você diga isso. Essa movimentação na conta dele, 19 milhões, não tem nenhuma movimentação, todas registradas, acompanhadas, né? E o Banco Central e os órgãos de fiscalização têm acesso. Não tem uma movimentação ilegal no de 9 milhões. O problema é que se induz o telespectador de que esses 9 milhões são dinheiro de não sei o que, não é. Eu sempre defendi aqui, meu amigo, sempre defendi a Polícia Federal está fazendo um trabalho excelente, porque no outro governo, o filho do vagabundo não era investigado. Nesse governo, o presidente disse, se estiver envolvido, pode investigar. Vai, Ricardo, fica à vontade. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ó, estão colocando em xeque o que uma testemunha afirmou. Ela foi categórica em dizer, ele recebia. Por qual razão alguém se inventa alguma coisa, Alexandre Porto? Por qual razão alguém não? Ele recebia aleatoriamente? Qual o propósito disso? Para ela ser perseguida depois? Não. Se falou é porque existem indícios. Agora, a prova testemunhal, ela é válida. Senão não existiria no processo. Agora, colocar em xeque, não, o que vale mais é o que o Lula fala, o que o filho dele fala, do que uma testemunha. Não, é para isso que existe a investigação, está sendo feita, isso está só no início, tem muita coisa aí que vai, daqui para frente, vai sair. Então também é prematuro a gente afirmar aqui categoricamente que fulano é inocente. É inocente. Da mesma forma como é prematuro, eu afirmar que é culpado. Mas a gente não pode descredibilizar as instituições. Ricardo, vamos já. Pronto, todo mundo falou um pouquinho, agora não dá mais, tem mais 2 blocos. Ricardo, existe o princípio da presunção da inocência. É um princípio. Princípio é princípio. Não existe precisão de culpado. É por isso que, entendeu? A gente tem que ter responsabilidade. Na dúvida, qual é o princípio do direito penal? A dúvida a favor do réu.